Salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é o Cris. Salve, salve, rapaziada. Petrote no toque da situação. Como é que vocês estão nessa terça-feira de frio, tão tranquilo, tão suave? Estamos aqui para falar das rodadas das oitavas de finais do Mundial. Muita coisa surpreendendo a gente e muita coisa não, né? Mas vamos começar a falar que eu fui julgado, tá? Eu fui julgado por ter torcido contra o Palmeiras e eu tô falando desde o começo do Mundial praticamente que não é impossível um time brasileiro chegar na semifinal. E eu falei que Palmeiras e Flamengo são os times mais cotados. E digo mais, vai passar do Chelsea, infelizmente. Mas vai passar do Não, Chelsea. então, no começo eu ainda. Eu lembro, Pedrinho, eu lembro, eu te julguei, eu vou ser sincero, cara. Eu te julguei mesmo. Porque, cara, como que a gente ia achar que os É. brasileiros iam tão bem? Não só os brasileiros, como o Monterrey, que tá aí nas oitavas, os times asiáticos, o Al Hilal, pô, Al Hilal aí demonstrando futebol. Mamou o Manchester City ontem. Não, o City que mamou, parça. O City que ficou de. Ó, tá Xereré. ligado? Mano, mas realmente eu te julguei, Pedrinho. E agora eu vejo, cara, que você entende demais de futebol, Pedrinho. Que Eu porra é essa, sabo, eu mano? sabo, eu Cê- sabo. cê- Eu sabo, mano. Não tem jeito. Sabe qual que é, rapaziada? É claro que eu tenho o meu clubismo, tá ligado? Pra mim, o único brasileiro que existe no Mundial hoje é o Fluminense. O outro é o lado do cara lá de baixo, tá ligado? E é isso, Pedrinho? Tá louco? Deus que me livre. Você tá doido? Tá louco? Mas a sinceridade pelo futebol que eu venho acompanhando, eu acredito sim que o Palmeiras possa passar tranquilamente, não é nem se esforçando muito, não. Tranquilamente do Chelsea. É óbvio, óbvio, que não tem o Gustavo Gomes, não tem o Piquerez, mas aí também é um trabalho pro meu mano Abel Abel. Ferreira. Abel. Abelo Ferreira resolver. E vamos falando das oitavas, o Palmeiras passou do Botafogo 1-0. O Christian praticamente cravou como que ia ser, né? A gente conversou muito, a nossa análise pré-jogo foi muito parelha. Ele achou que o jogo ia ser bem equilibrado, ia ser 1-0 pro Palmeiras, achei que ia ser um jogo equilibrado, só que eu achei que ia ser 1-0 pro Botafogo e a gente acertou. Mas vamos Não. ser sinceros aqui, foi um jogo horrível ou não foi? Pô, cara, horrível, horrível. Igual eu já vi jogo do Palmeiras, cara, não foi. Mas poderia ter sido melhor. Não, mas tipo assim, o Palmeiras não fez um jogo ruim, tá ligado? O Palmeiras não fez um jogo ruim. Quem fez, eu acho que quem poderia ter se dedicado um pouco mais no jogo foi o Era o próprio Bota. Botafogo. É o quê? Era o Botafogo. É o próprio Botafogo, tá ligado? Tá zoado, Pedrinho, a câmera? A câmera tava horrível, rapaziada. Tava Deixa aqui horrível. você ver na bagunça mesmo que é melhor. Enfim, o Botafogo que precisava mostrar mais, porque, cara, no jogo em si, o Botafogo não apareceu. Parece que o meio-campo ali sem o Gregory, a zaga sem o Bastos, cara, mesmo que o Jair tenha feito uma boa partida, cara, o Botafogo, o Renato Paiva foi demitido aí ontem, né? E, cara, ficou claro o porquê que o John Textor não acha que ele seja o técnico que vai alavancar o Botafogo igual foi o Arthur Jorge ano passado. Porque foi um time medroso e que poderia ter combatido, até porque os dois jogam direto aqui no Brasil, tá ligado? Tipo, não era um time que o Botafogo nunca enfrentou. Entendeu, Pedrinho? E aí O eu Arthur Jorge tinha um bom ponto pra ele treinar muito bem. Ele tinha uma mantezinha, viado. Tava feliz da vida, tava pegando a estagiária do Botafogo aqui, ó. Pô, o Só, Arthur Jorge tava como? Era só absurdo, cara. garantindo os 3 pontos pro Botafogo dentro de casa e fora de casa. Você é louco? 9 pontos por rodada, pai. Tinha alguém mais feliz que esse cara, Pedrinho? Não existia, cara. Não Cara. existia, cara. Pô, nem o próprio torcedor do Botafogo, cara, que tava ali com o time, como, ano passado, deitando, cara, não Voando. era. Libertadores, Brasileirão. Pô, os caras destruíram, mas o Arthur Jorge agora tá Agora lá na. vamos falar também dele. Para mim, que para nós, eu acho que não foi uma surpresa, apesar de eu falar sempre com o coração partido, entre aspas, tá ligado? Que o Flamengo foi Ah, eliminado, tá ligado? Não, é porque assim, pra correto, dos brasileiros, ah, eu achava o Flamengo, acho o Flamengo melhor. Só que, quando a torcida do Flamengo começa com essas brisas, eu já tô falando a real aqui, de ai, perdeu, mas foi guerreiro, jogamos de igual para casa do Real Chico, rapaz. Madrid, pode Pode esperar esperar. a Ô, sua rapaziada, hora, boa. assume que perdeu. O Fluminense foi que eliminou o poderoso.
A poderosa Inter de Milane, La Internazionale. poderosa Inter de Milhone foi muito mais efetivo que o Flamengo, cara. O Com Flamengo certeza. quis literalmente trocar com a tropa e não tancou, viado. Não tancou. Pô, a Inter de Milão que é finalista de Champions League, mesmo que tenha tomado um sarrafo, tomou um sarrafo, mas é finalista, tá Antes de ligado? Champions. E E fora aí, a que, gente vai abrir a primeira questão do nosso vídeo aqui, cara. A gente tá falando sobre as oitavas, que é: por que que você acha que a gente está tendo surpresas no Mundial? Você acha que o futebol brasileiro realmente é um futebol nivelado? Olha as opções que eu vou te dar. Ou os europeus estão cansados após o final da temporada, ou eles realmente não estão ligando. Só pode transitar nessas três opções, cara. Quero saber de você. cara, tá, é que assim, cara, realmente eu não vou falar que o futebol brasileiro ele é equiparado ao futebol europeu. Porque, cara, o próprio futebol brasileiro ele precisa alavancar muito, cara, precisa crescer muito para um dia se equiparar ao estilo europeu, o jeito que eles tratam o futebol lá. Porque aqui, cara, a gente sabe que a gente tem a CBF, cara. A CBF ela acaba com o futebol, ela Calma não, aí, desculpa te interromper. Eu vi até algumas páginas do Flamengo compartilhando um momento onde o jogador do Bayern dá tipo uma leve encostada, tá ligado? No jogador do Flamengo na hora do gol contra. E os caras, ah, nossa, era pra rever. É literalmente o Brasileirão, tá ligado? Não existe mais Brasileirão. Qualquer coisa exatamente. é VAR. Qualquer coisa é VAR. A gente se acostumou mal, tá ligado? Pode continuar Tanto só é de que, tanto é raciocínio. que os próprios jogadores, quando acontece qualquer lancezinho difícil, assim, difícil não, nem precisa nem ser difícil, cara. Já vai em cima do juiz, não deixa o juiz fazer nada, tá ligado? E aí fica uma várzea, realmente fica uma várzea, cara. Tipo, E a o. parada. Perdão, interromper seu raciocínio de novo, mas a parada que eu falo sobre o Everton, sabe? Qualquer bola na área do Palmeiras e o Palmeiras acabou de tomar um gol, ele sai correndo, tá ligado? Tipo, atrás do árbitro, tá ligado? Tipo, não sei o quê. E, tipo, normalmente não aconteceu nada, tá ligado? Realmente, Aham, tem vez ou outra que há uma obstrução, só que aí que tá. O árbitro que tem que coibir isso. Na minha opinião, é isso. Os árbitros cara, brasileiros deixam a parada muito solta. Na hora de começar, aí começou essa parada pra mim. Só o capitão fala. Desde que só o capitão fala. Quantas vezes você viu o cara indo reclamar com o juiz que não é o capitão e tomando amarelo? Toda vez. várias Ou o vezes, Luciano não é várias vezes. capitão de São Paulo. Eu vou falar do meu time para falar que eu tô querendo botar no dos outros, tá ligado? O Luciano é capitão de São Paulo. Ele enche o saco do juiz o jogo inteiro. Ele não toma amarelo. Tá ligado? Cara, Tipo, é muito jogado, tá ligado, Pedrinho? Tipo, eu tava vendo, tava até vendo um Reels, acho que foi o André Henning mesmo que postou. E, cara, precisa evoluir muito, seriamente. Tipo, a gente tem jogadores ótimos, cara, aqui no Brasil. A parte tática dos times brasileiros a gente vê que é um pouco, às vezes, talvez limitada, mas para o próprio futebol sul-americano. Mas jogando igual, eu cito o Flamengo no vídeo anterior que a gente postou, eu falei também que o Flamengo era um dos melhores times, e quando jogou contra o Chelsea, cara, ele mostrou que pode bater de frente com um time europeu. E o Chelsea, querendo ou não, é um time que, mesmo que não esteja na prateleira, de cima do futebol europeu hoje, é o Chelsea, não é qualquer time, tem jogadores bons. Só que mesmo assim, eu vejo que o futebol brasileiro ainda precisa alavancar muito por conta da. Cara, é é a jogada, gente, cultura. sabe? Hã? É a cultura. É a A cultura de, cultura, tipo assim, tipo assim, não criticando o Brasil no geral, mas do futebol brasileiro fazer aquela malandragem, aquela cera, o jogador tá ganhando, ele se joga no chão, ele não tá sentindo nada. Esse tipo de coisa pode acontecer na Europa? Pode, mas é bem menor, cara. com Aqui parece que certeza. é regra. A gente viu recentemente vários casos, jogador, ai, se joga, pede pro goleiro se jogar, pro goleiro se receber Pô, atendimento, vai esfriar a o gente. jogo. A gente vê, cara, isso quando a gente assiste um jogo de Premier League no final de semana, ou na semana a gente assiste um jogo de Champions League, o quanto tempo o jogo fica parado, cara. A gente teve jogo aqui que eu já vi que no Brasil, que fica 30, 40 minutos parado o jogo, cara. Como que corre o jogo só 60 minutos, cara? Não existe isso. Exatamente. Entendeu? E aí fica. Eu acho que é muito culpa da CBF. Agora mudou o presidente, vamos ver como que vai ser, né? O jeito que vão lidar.
poderia sim realmente mudar a questão das tecnologias. Os árbitros eles precisam de um auxílio maior aqui no Brasil. A gente fala dos árbitros lá de lá de fora, mas o auxílio que eles têm é de 20 mil câmeras, é de linha, impedimento semiautomático, cara, é de várias coisas que Chip podem na realmente. bola, que é muito importante. E isso, que aí tem aquela que traça a linha no gol também, quando pode ser gol ou não. Cara, Exato. são coisas assim que a tecnologia tem que chegar aqui, cara. A CBF, ela não é uma confederação pobre, cara. É só apenas ter vergonha na cara para tentar melhorar o futebol. Só que, questão futebolisticamente falando, o Brasil não perde para ninguém, cara. Não perde. Futebolisticamente falando, a gente tem ótimos jogadores. O problema é a cabeça. A cabeça de um para outro. Que é assim, lá eles já são educados de uma forma, eles sabem que eles já estão na Europa e eles não precisam demonstrar nada pra ninguém. Agora, o brasileiro que sai daqui, hoje em dia, se perde, cara. Se perde lá. Entendeu? E Exatamente. aí, e aí a gente fica nessa que o Flamengo é o melhor time do Brasil, não vai bater de frente, meio que mudando assim de assunto, não vai bater de frente, o Palmeiras não vai bater de frente, no começo, antes do Mundial, eu vi algumas pessoas falando, e cara, sinceramente falando, a gente não tô equiparando, cara, negativamente, não tô equiparando o futebol brasileiro e europeu, mas, cara, é só questão de vontade da CBF para a gente conseguir um dia ser realmente comparado e não passar mais vergonha em questão de futebol. Porque até mesmo o nosso amigo Marcos, né, do trabalho, fala, cara, que ele não tem vontade de assistir o futebol europeu para não deixar de assistir o São Paulo aqui, tá ligado? Se ele assistir o futebol europeu, ele não assistiu o São Paulo aqui porque o jogo é feio, entendeu? E Exato. aí a gente fica meio que nesse limbo, né? Mas aí eu parei para pensar também uma outra vertente da pergunta que eu te fiz, que é Ah, também a questão do clima, sabe? Tipo, querendo ou não, a gente tem que considerar o clima nesses fatores. Respondendo, eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Eu acho que os europeus, eles estão não nem aí é uma palavra muito forte, tá ligado? Mas a torcida não tá cobrando, cara. Desculpa. O Real Madrid não vai fazer uma festa é, a carro, tipo, de carro aberto se o Real Madrid for campeão do Mundial. Você, tipo, e vai seguir a vida, ok? isso Agora, com mesmo. todo respeito, vamos falar do Palmeiras, Fluminense, qualquer outro time que não seja um europeu que ganhe, mano, é festa no país. Então, É absurdo, tá ligado? É absurdo. não, Então, eu acho que isso já é o primeiro ponto. Então, eles são, sim, leve. Ninguém gosta de perder, verdade, mas eles são levemente desinteressados. Eles sim, estão no final de temporada. Isso tem que ser levado em conta. Eles estão cansados, cara. A gente chega no Brasileirão, todo mundo estourado no final. Eles estão cansados. E o clima pega muito, cara. Eles estão acostumados a cara. jogar de 10, 15 graus Celsius, tá ligado? Estão jogando um jogo com 30, 35 graus, tá ligado? Assim, eu concordo com essa ideia aí, Só tipo, que eu porque, não tiro o mérito do Brasil. Por quê? Eu não tiro o mérito dos times brasileiros. Porque, assim, mesmo com tudo isso, a gente já jogou o nosso jogo. Pra mim, o Flamengo, vou voltar a falar sobre as oitavas, o Flamengo ele só errou na hora que ele quis mostrar, então, os caras estão cansados mesmo, não sei o quê, vamos pra cima. Se tivesse tido a humildade do Fluminense e jogar por uma bola, tinha se classificado. eu concordo Na com você, mano, humilde. concordo, Não, concordo na demais. humilde. Porque E aí, assim, desculpa, mas e assim como a Juventus tentou jogar por uma bola, a Juventus tentou jogar por uma bola com o Real Madrid hoje e quase que elimina o Real Madrid hoje, porque se não fosse eu esqueci o nome dele, perdeu um o gol com 8 minutos de jogo, Colomuani é alérgico a gols alérgico a ser fáceis. protagonista. Alérgico a gols fáceis, cara. Meu Deus do céu, que coisa Se horrível, ele, se mano. ele tivesse cravado as duas, o Real Madrid estava eliminado, entendeu? Mas isso aqui é só ter humildade. Coisa que eu já vejo o Palmeiras tendo. Mas alguém conversou no outro vídeo, o Palmeiras cansa. Ele vai ter Ah, humildade de jogar assim, com o Chelsea. Só que aí que tá, eu não teria humildade de jogar com o Chelsea. Eu acho o Chelsea um time horrível, desculpa. Eu cravo que o Chelsea é horrível. cara, eu concordo com você, Pedro. Eu não quero falar desse jogo agora, ficar falando, porque depois se perder, Que hora eu que é o fiquei jogo? Que hora que é o jogo? 10 horas na sexta, mano. É E só. aí, e assim, mas, mano, na moral, se o Palmeiras tiver vergonha na cara, mano, joga pra cima. Só que uma coisa me preocupa nesse jogo, Ah, é a defesa, cara. A defesa sem Gustavo aquela que Gomes e ninguém Piquerez, passa? cara, tipo, a defesa do Palmeiras é muito constante, é muito,
sempre tá ali mantendo aquele nível, um nível alto, um nível bom. O Palmeiras não é um time de ficar tomando muitos gols. Mas, cara, agora vai ser do nada Bruno Fux, Mikael, Vanderlan e Giai, tá ligado? Uma defesa que a gente nunca viu. Por que que o Murilo não vai jogar essa? Eu não sabia, não. O Murilo tá machucado, mano. Se lesionou lá contra o Inter de Miami. E aí o Palmeiras vai ficar sem os Eu principais achei que o jogadores Murilo ali. tinha tomado o amarelo, que estava suspenso. Não, não. E, bom, enfim, é a única coisa que me preocupa realmente. Mas e aí, Pedro, vamos falar sobre os outros jogos aí que a gente já perdeu muito tempo falando sobre esses daqui, carinha. Real Madrid e Juventus, como eu acabei de falar, o Real Madrid não acredito que tenha tido um desempenho excepcional, tá ligado? Eu acho que o Vini mostrou que a malvadeza dele está carregando. E vamos falar aqui rapidamente. Ah, Isso aqui é até forte para aquela rede lá. O ah. Rodrigo perdeu pro Arda, viado. Não tem como. O Arda Güler, hoje ele é o Pô, titular do Real Madrid. e hoje teve o nosso amigo lá, o Igor, lá do trampo, ele tava falando, Hã? pô, nunca mais vi aquele moleque turco jogando no Real Madrid. Eu falei, você tá vendo que jogo, cara? Você não tá vendo? O moleque tá destruindo, mano. Não tem jeito, o moleque é muito a bola, muita bola. Tipo, Ele é muito futebol, viado. tanto é que ele colocou o Brahim, até o. Não vou falar que o Modric, porque o Modric não joga na mesma posição, mas colocou Hã? alguns jogadores no banco, o próprio Rodrigo, tá ligado? Pô, o moleque é muito bom, mano. Muito bom Não, ele é mesmo, muito muita bom. qualidade. Hoje, e digo mais, o Mbappé faz muita falta no ataque do Real Madrid. Porque quando o Mbappé entrou, mesmo com meio com diarreia, ainda funcionou com a diarreia dele ainda atrapalhando ele jogou muito bem, cara. Pô, cara, esse Gonçalo Garcia aí, os caras tá falando que ele é isso, que é aquilo, mas eu achei ele jogador fraco, mano. É um jogador que vai fazer uns golzinhos ali no Mundial e já era, mano. Não tem jeito. Eu achei ele bom, mas, mano, um bom comum, tá ligado? Não um bom Real Madrid, um bom comum da bola, tá Os caras ligado? tá falando que o Endrick já realmente já acabou o espaço dele no Real Madrid, mano. Volta pro Aí eu já Palmeiras esse concordo, ano porque eu não ainda. acho o Henrique um genial Júnior também, não. Mas Da dito isso, rapaziada, mais tarde teremos. Fala aí pra nós, meu mano, que eu esqueci. Borussia Dortmund e E Monterrey. Que Monterrey vai ganhar com gol do Sérgio Ramos aos 90 do segundo tempo. 90, aos 45 do segundo tempo. De cabeça, daquela maneirinha, tá ligado? Não, mentira, não vou falar isso não, porque eu acho que. Que isso, cara? comemoração do Ah, homem. sério, cara? Hã? Comemoração do homem. Você não... Ah, é verdade. É que ele faz aquela assim, né? Aí. Pô, mano. Mas, sinceramente, Pedrinho, eu acho que o Borussia passa esse jogo facilmente, cara. Facilmente, de Sério, verdade. não? Pode ocorrer zebra, igual já ocorreu nessas oitavas aí, mas nada. É só para finalizar as oitavas, eu acho que elas me deram uma, vou falar, uma decepcionada. Esperava jogos melhores. Aparentemente, eu tô vendo que os times estão tendo muito mais medo de perder do que eu acreditava que eles realmente teriam. Mas é isso aí. Pô, cara, vamos falar sobre um jogo aqui rapidinho, específico, de ontem à noite, cara. City e Al Hilal, cara. Quem imaginava que o Al Hilal ia passar, mano? Esquecemos de falar desse jogo. Cara, que Pô, cara, jogaço, que cara. jogo, cara. E Pelo o amor M? de E o Deus. M? É o Marcos Leonardo, menino da Menino da vila, que Vila. caiu no açapão, fez O um peixe fuzil. fuzila. Ô, ó, pra você, o Marcos Leonardo ganhou a carreira dele, pai. Ganhou. Ó, falar pra você, Pedrinho. Se ele não saiu dali com uns 5 camelos motorizados, uns 10 Rolex, umas 10 Porsche, irmão, tá ligado? Pode jogar ele fora porque o Sheik lá não tá pagando direito, mano. Porque ontem 2 gols contra o City é coisa grande, pai. Coisa absurda. Ó, e já, com todo respeito ao Fluminense e ao Hilal, já cravamos que, não, que teremos ou um brasileiro ou um. Putz, agora me fugiu Asiático? um asiático na semifinal. Porque já é Flu e Al Hilal nas quartas. Um dos dois vai estar na semi. Não, um dos quatro da outra chave já tá na final. O verde. O verde já tá na final, Pedrinho. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Não vou ficar mantendo minha humildade aqui. Ó, O eu único que para confirmo o que, verde, mais uma vez, chega na semi. Mas na semi é contra quem? Eu não sei, desculpa. a Sene é Possíveis. contra era contra o Fluminense ou o Al Hilal, pai. Se passar é um dos dois, papai. Palmeiras vai vir como? Pedrinho, não tem jeito, mano. E a final, O e único a que para final nós é o ou é Real. Real Madrid e Bayern, hein? Tem o PSG também, mano. Jogão. Bayern É, PSG é ó, jogão, mano. ó, vou cravar aqui, hein? Puta que pariu, hein?
É. Se for Palmeiras e PSG, a final do Mundial, já pode comprar a faixa de campeão mundial, mano. Ah, Pedrinho, Pedrinho, eu vou Pode voltar nesse comprar. vídeo. Eu vou voltar nesse vídeo no final do mês, cara. Nossa, tomara que eu Pode volte, comprar, viado. papai. E eu sou homem de palavras. Se o Palmeiras for pra final com o PSG, que eu não acho que é o melhor entre os europeus, o Palmeiras já pode comprar na faixa, acabando a gente já pensando da piada que essa acabou. Papo reto. Se for contra o Real Madrid, acredito que vai perder. Se for contra o Bayern, acredito que dá pra competir, se fechando lá atrás. Agora, com todo respeito ao meu mano PSG, que teve um lapso ali e ganhou uma Champions League, não vai dar, não. O Verde vai ser campeão. Pô, na moral, não, mas, cara, falando sobre esses jogos, assim, o Palmeiras teve muita sorte, cara. Tipo, se passar do Chelsea, tipo, não vou falar que a gente vai já ser finalista, mas já falando, tá ligado? Cara, é obrigação do Palmeiras, se É passar do Chelsea, obrigação. chegar na Se passar final. do Chelsea, não tem. Primeiro passo do Chelsea, a gente sabe. É que assim, o que a gente conversou no último jogo, que eu até foi o ponto que eu comecei a levantar e até me perdi aqui no vídeo, é que o que me assusta que você falou sobre a zaga do Palmeiras é que o Palmeiras ele cansa muito. O Palmeiras teve 30 minutos bons no primeiro tempo lá do Botafogo, cansou. Aí foi pro intervalo, deu uma respirada. 15 minutos, foram nem 30, 15 minutos bons só, e os fogão pam, 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 prorrogação. Mas o Palmeiras chegou. Essa é a parada do Palmeiras. O Palmeiras, ele é um time muito intenso. Então, pega a bola, já vai para ataque, já chuta, foda-se, gol. Deu certo, deu certo. Os outros times não, vão cadenciando a bola, vão não sei o quê, vai fazendo o Palmeiras correr, fazendo o Palmeiras correr. E é por isso que os caras falam, o Palmeiras amassa todo jogo. Não é? O Palmeiras pega a bola, ele é objetivo. Isso que eu acho um grande feito do Abel. O Palmeiras pega a bola e fica inventando. É driblou, cortou, passou, chutou gol. Eu acho que na hora É isso que mesmo. no Palmeiras, zagueiro chuta, volante chuta, meia chuta, no São Paulo, atacante tá nem dado pra tocar a bola. Acho absurdo isso. Acho absurdo isso. Pô, pô, Pedrinho, mas finalizando aí, mano, não tem mais nenhum jogo que a gente deixou passar. Não, apesar que teve Não, daqui a PSG pouco vai. 4 Ah, é verdade, PSG 4 e. e Inter Miami 0, e teve Benfica e Chelsea, que foi um joguinho que me pagou e rendeu um dinheirinho no bolão da firma, tá ligado? E que jogo ruim da pega, hein? Meu Deus, mas 4-1 na prorrogação, os caras deixou só pra jogar na prorrogação, mano. Que merda. Dito isso, rapaziada, gratidão pela sua visualização. Até, se tudo der certo, até